Olá, gente. Hoje já é sexta-feira, porque é madrugada novamente. 11, então, de dezembro de 2015. Deve ser 1h da manhã, mais ou menos. E eu tive o trabalho pela manhã. À tarde eu até fui em casa. Fui à minha casa, né? O correto é isso. Porque tinha aula hoje à noite, teria aula, e havia decidido pela manhã, ao sair, que eu ia voltar à tarde e permanecer a tarde toda em casa, aprimorando o texto e tal, porque hoje era a apresentação final na disciplina, né? E preparando esse script da apresentação. Mas aí, quando eu estava no meio do caminho, dirigindo ainda, aí uma das colegas dos colegiados setoriais me ligam: Sheila, você tem que vir pra cá, não sei o quê, um evento em um hotel aí, num centro, aliás, num complexo, né, de auditórios e tal, de um determinado hotel aqui da cidade. E aí eu combinei com ela, falei: olha, eu já tô no meio do caminho, eu tenho que ir em casa, então eu vou pra casa e depois eu volto, né, e vou aí pro evento. Gente, aí é aquilo, né? Você chega em casa, dona de casa, que não tem ajuda de ninguém, minha nossa, aí limpa, esfrega, lava roupa, estende roupa, faz não sei o que, e não sei o que mais. E 3 cachorras, e as cachorras querem atenção, tão carentinhas, é natural. Essas 2 últimas semanas, né, eu tenho estado correndo demais e chegando mais tarde em casa, então elas estão super carentinhas. Aí, resultado, consegui chegar no evento de volta pouco depois das 4 da tarde. Mandei recado, né, pra essa essa amiga que havia ligado. Ela, meu celular riu, não sei o que, fiquei incomunicável, acabei vindo embora pra casa. Eu falei: gente, olha, mil desculpas, mas só consegui chegar agora. Há tempo de assistir às apresentações de uma mesa. O evento era sobre arranjos produtivos locais, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Era a 7ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais. Eu nem sabia que isso existia. Olha, tô falando. Olha, o trânsito de Brasília me dá tanta raiva. Ainda bem que nós não somos autorizados a ter armas, porque desperta os nossos instintos, né, os mais repreensíveis. Um otário desses, entendeu? Um imbecil passa numa velocidade que a única coisa que eu consigo é me perguntar: pra que isso, seu retardado? Entendeu? Ai, nossa, mas que raiva dessa gente. Voltando. Não, porque, e o susto que a gente passa? Porque se esse idiota se dá mal, acontece alguma coisa, ele não calcula direito o espaço entre mim, o outro carro e a brechinha pela qual ele passou, ele prejudica não só, porque se ele prejudicar só ele próprio, entendeu? Vai se ferrar. Agora não, ele machuca nessa brincadeira o outro condutor do carro de lá e a mim, né? Então, olha, vontade de enfiar a mão na cara, assim, tipo, você não teve educação, não? Aí, voltando, né? Não sabia nem que existia, né, essas noções, os arranjos produtivos locais, e que eles estavam tão avançados nessa organização, né? 7ª Conferência Brasileira. E aí vários casos, várias apresentações, foram 3 dias, né, com preparatório em Brasília, e assisti a essa mesa. Aí fiquei lá vendo sobre as indústrias, né, as pequenas indústrias ou os conglomerados que se formam em determinadas regiões do país, muitas vezes dada a vocação daquela localidade mesmo, ou se descobre, né, um minério, uma coisa, uma matéria-prima, e que ela pode ser processada e aí gera uma nova fonte de renda para aquela localidade.
O que eu senti falta, engraçado, aí eu lá assistindo, imagina, né? Aí alguém pode até perguntar assim, mas Sheila, o que tem a ver você ficar assistindo um monte de exposições sobre indústria têxtil, sobre gesso, sabe assim, sobre e os mercados, sobre exportação, sobre não sei o que. A gente aprende, né? Porque imediatamente você fica fazendo as analogias com a sua própria área. Então, nesse sentido, uma inquietação que me veio, né? O que me ocorreu foi o seguinte: na área da cultura, que é a área na qual atuo, a área das artes e das culturas, é muito nebuloso ainda. Talvez não seja corretamente abordadas as questões no campo da cultura que dizem respeito à identidade, a tradições, né? Essa ideia, noção de pertencimento, etc. e tal, manifestações. Isso tudo e o mercado. Vamos dizer, como se preserva, como se mantém, como se respeita, né, em uma sociedade de mercado. Porque eu, particularmente, não acho que seja travestir tudo em produto, entendeu? Você pega a dança e o encontro, a festa da tribo indígena, não sei das quantas, e começa a fazer dentro da lógica marqueteira para aquilo virar um produto para turista. Não, gente. As coisas, elas precisam coexistir e de uma maneira saudável, né? Então, assim, eu acredito que nas nossas conferências, por exemplo, da cultura, e eu fui delegada por Brasília, né, da 3ª Conferência Nacional de Cultura, o problema é mais embaixo. É assim, nosso campo tem essa complexidade, né? O nosso problema não é só como que a gente otimiza as coisas, como é que a gente gera mais renda, como é que a gente faz para tornar isso aqui mais rendável. Não, o nosso problema não é esse. O nosso problema é como nós protegemos uma série de expressões, manifestações, grupos, né, povoados, seus saberes, objetos, etc. e tal, e também como nós encaramos e lidamos com a indústria do entretenimento, a indústria, né, dos grandes eventos, a indústria que não necessariamente lida com arte. E como que nós fomentamos, democratizamos, garantimos o acesso às artes, né? A produção artística também, né? O acesso à produção artística. Então são coisas diferentes, sabe? Como assim? Vou ilustrar. No caso do Distrito Federal, uma coisa é você defender uma dada tradição. Então nós temos aqui no Distrito Federal herdados, verdade, né, de outros estados, mas, por exemplo, grupos de catira, grupos de maracatu, grupos de boi, né? Temos, o que mais? Deixa eu ver, alguma outra, de outra natureza, assim. Nossa. Nós temos a arquitetura como também um bem, né, um patrimônio também material, mas que diz muito culturalmente, porque é muito específica em Brasília. Deixa eu pensar. O repente, né, a viola, tá. Aí como que você protege essas expressões, né, de modo a não serem corrompidas, desfiguradas, né, pelo mercado? Podem até ser, mas não todos os grupos, tudo ser cooptado, tá? Assim, como que você mantém condições, né? Você oferece, garante
condições para a manutenção desses grupos, dessas comunidades, a comunidades quilombolas aqui próximas e tal. Então, assim, como que você mantém, né, esses grupos, esses agentes, né, esses sujeitos protagonistas, tá, de uma tradição da cultura popular, por exemplo, ou de outras também, mas que são constituintes identitárias, né, do Distrito Federal, e ao mesmo tempo você investe na produção artística, que é outra coisa. Então, por exemplo, investe na produção musical, investe na produção cênica, na produção audiovisual e por aí vai. E ao mesmo tempo você estabelece as parcerias e as vantagens necessárias para os empresários dos grandes, né, os grandes empresários do entretenimento. Aqueles que fazem grandes shows, trazem nomes não sei de onde, trazem dupla sertaneja, sabe assim? Porque, né, quando você estuda indústria cultural e tal, que é um termo até que eu creio já foi substituído, mas eu ainda uso. Quando você estuda isso, uma das primeiras coisas que a gente descobre, né? Existem demandas para tudo. São os filões mesmo, né? Então existem demandas, existe o público do sertanejo, e não interessa, você não vai impedir isso, não vai mudar isso, não é, só porque a gente não quer, entendeu? Você pode até, e isso acontece em alguns círculos, em alguns espaços, questionar, né? Colocar à prova, sei lá, desde da superficialidade aos temas, ao conservadorismo das letras, não sei o quê, do breganejo, e isso e aquilo, e musicalmente é pobre, ou sei lá o quê. Você pode até questionar, mas você não vai fazer com que deixe de existir, muito menos que as pessoas adiram, né? Não sei se porque não é usual, né, de aderir, né, que elas venham a aderir. A indústria cultural, por exemplo, os veículos de massa, eles dão mais visibilidade para esse tipo de manifestação de expressão, o breganejo, por exemplo, do que para outros, do que para música instrumental, né, que é mais sofisticada. Por quê? Porque, primeiro, é mais fácil, segundo, geralmente é emburrecedor, alienante. Logo, queremos um povo emburrecido e alienado mesmo. É mais fácil de controlar, manobrar, fazer, acontecer, manipular. Pronto, tá aí essa equação mais simplista do mundo, né? Mas como que você consegue enfrentar todos esses desafios, né, de uma maneira muito transparente e justa? Porque o que nós percebemos é sempre a predominância do mercado, né? Numa lógica do capital. Então são só os grandes eventos, são só os produtores, a arte como produto, e falam para você, não, porque você tem que saber tornar o seu produto atraente. E o seu produto, no caso, é um espetáculo teatral? Como assim, gente? Entendeu? O seu produto atraente. Oi, que isso? Né? Então é uma incompreensão ou uma deturpação consciente nefasta, né? Do que sejam as manifestações culturais tradicionais, do que sejam as artes e do que seja esse outro lado aí, que é do mercado mesmo, do entretenimento. E nós, nas artes e culturas, temos que lidar com essas questões de uma maneira muito diferente, pegar o touro na unha, porque isso não é, entendeu? Eu acredito, abordado como deveria, né? Por exemplo, estive na conferência, como eu relatei. Então, tinham lá os grupos indígenas, os grupos de tradições de matriz africana, ciganos e tal. As demandas desses grupos são radicalmente diferentes das demandas
do grupo que vem, do grupo urbano que vem de São Paulo, por exemplo, defender o audiovisual. Ou das pessoas que vêm dos vários lugares falar do teatro. Entendeu? São radicalmente diferentes. E todos precisam de recursos, todos precisam de dinheiro para sobreviver, para continuar os seus fazeres, mas não falta dinheiro, mas a concentração é extremamente problemática. Aliás, é um problema desde sempre nesse país, né? Neste país. Bom, gente, aí eu tenho pensado nessas coisas há muito tempo. E hoje lá no evento, na conferência de arranjos produtivos locais, aí pronto, aí ficou gritante, porque assim, da vestimenta, né? Pessoal de ternos, mulheradas elegantérrimas, cabelos bem cortados, brincos, sabe, uma coisa sofisticada, assim, né? Todas com essa estampa sofisticada, não sei o que, o pessoal da indústria e comércio, né? E tecnologia, inovação, não sei o que. Aí você vai ver o pessoal das artes, claro, tem os que estão vestidos com as suas indumentárias tradicionais, então pode aparecer o cara com a roupa do maracatu, os índios estão com seus cocares, e é belíssimo, é uma coisa deslumbrante, de tirar o fôlego. Você vê o grupo dos ciganos com aquelas roupas, é maravilhoso tudo isso. Mas ao mesmo tempo você também tem, sei lá, o povo do não sei o que, com as roupas tudo jogado, largado, uma coisa estranha, umas cores, né, assim, um chinelo de dedo, né, no meio, uma croque, que eu acho aquele sapato horrível, mas enfim, né, tá tudo lá jogado no meio, assim, a gente tem a nossa pegada é muito diferente, né, é tão radicalmente diferente que aí eu vendo disso, né, dessa aparência mais facilmente identificável, até essa postura, todos eles lá no evento hoje, discutindo como fazer mais dinheiro, como isso, como aquilo, como desenvolver mais a região, tal, e nós ainda brigando com pires na mão pela sobrevivência, não é pela expansão, não é pelo crescimento, não é pelo aprimoramento, não, é pela ali, o pirezinho na mão bem mendicando mesmo, é a grande maioria, que é a nossa riqueza, simbolicamente falando, culturalmente falando, é a nossa maior riqueza, mas é a mais depauperada, né? Economicamente falando. Gente, paradoxos, né? Paradoxos loucos. Aí eu fiquei com vontade de discutir isso, de pesquisar isso, analisar, aprofundar academicamente, sabe? Falei, nossa, até pensei, posso mudar ainda o objeto do mestrado, desse novo mestrado, e de repente investigar sob uma perspectiva de territorialidade. Isso tudo, né? Sobre o que eu acabei de divagar agora, entendeu? Assim. Mas vamos ver, porque eu falo, né, disso tudo que vai dar trabalho e eu tô morta de sono, tô cansada, esse fim de ano, assim, sabe quando você tá torcendo, acaba logo o ano, porque eu preciso descansar, preciso zerar o relógio e começar de novo, ter pelo menos essa sensação, assim, de concluir, né, nem que seja o ano, concluir um ano. E agora sim posso abrir os trabalhos, começar outro. Nossa, eu tô nesse ponto de exaustão. E outra coisa, né, sobre a qual pensei quando estava lá. Aí ao final teve uma happy hour muito simpática. E eu sentei numa mesa em que havia uma professora universitária de Minas Gerais. Aí conversamos, aí ela contou, né, economista, mas dá aula numa faculdade de administração, concursada,
né, uma federal e tal. E ela falou, não, mas quando a gente se forma em economia, só com a graduação, você encontra emprego até de um salário mínimo. Eu falei, nossa, mas como assim? O piso do economista, eu sempre achei que fosse muito mais. Sim, mas as empresas não te contratam como economista, te contratam como auxiliar administrativo, como, né, eles dão usam desses artifícios. Eu falei, nossa, aí fiquei escandalizada, né? Falei, minha nossa, que coisa terrível. Ela falou, pois é, eu trabalhei muito assim, assado, não sei o quê. Aí uma hora cansei, falei, não vou ficar ganhando mal a vida inteira, eu vou ficar ganhando pouco a vida toda. Foi aí que eu corri, fiz mestrado, fiz doutorado e tal, porque aí quando você termina um doutorado na minha área, aí sim, aí fica todo mundo atrás de você, né? Aí você pode escolher onde você vai trabalhar. E alguns entram em grandes empresas, por exemplo, na indústria automobilística, ou sei lá onde, em bancos e por aí vai. E realmente ganham muito bem. Mas aí ela falou que aí ela decidiu não ficar ganhando mal, né, a vida toda. Se titulou e hoje é professora universitária. Ai, gente, aquilo me bateu. Assim, pá, Sheila. Aí parece que vem uma voz agora, assim, já uma voz. Sheila, quando que você vai né, deixar de ganhar pouco a vida inteira? Chega disso, né? Que adianta ser inteligente, ser capacitada, ler pra caramba? Tô vindo lá da aula da pós, né? Para cada trabalho, quase todos, eu tive alguma contribuição a dar. Olha, tem um autor que eu acho que pode dialogar, tem uma outra autora que ela fala sobre uma noção X e que eu acho que pode te esclarecer quanto a isso aí no seu trabalho. Vários autores que eu li, obras que eu li, entendeu? De Gadamer a Barthes, a sei lá, quem mais que eu mencionei lá? Um monte de gente, ó, Bachelard, entendeu? Sugerindo para os meus colegas, né? Até reconheço, assim, não sou uma especialista em Bachelard, não li toda a obra dele, não li a Poética do Espaço. Não li toda a obra do Gadamer, li Verdade e Método. Não li tudo do Roland Barthes, não li nem Elementos de Semiologia, eu comecei a ler e parei. Eu li Aula, né? E por aí vai, ok, é uma coisa assim meio, né? Porque eu também transitei pela história, pela literatura, voltei para a história, então eu li muitos autores, né? Mas do que adianta tudo isso? Aí todo mundo abre a boca para falar alguma coisa, me vem alguma referência e ganhar uma miséria a vida toda para quê? Nossa, como assim? Ou então aquilo que eu vivia até agora, no início do ano, dar aula, né, sempre estudando, corrigindo um trabalho de milhões de alunos, orientando outros tantos, inflamando o braço todo por causa do computador e não sei o quê, e nem recebendo salário, né? Um ano sem receber salário, gente, que coisa é essa? Que brincadeira é essa? Nem salário, nem férias, nem 13º, nem nada, né? Aí foi... Então foi um baque, né? Foi de novo choque de realidade. Sheila. E aí, quando é que você vai se mexer, né? Gente, falar em mexer, hoje, mudando de assunto radicalmente, hoje lá no trabalho, uma colega, na verdade, que viu, aí a gente voltou para resgatar. Um pássaro, bebezinho, assim, um filhotinho de pássaro, certamente caiu